Capítulo 137 Esperança. Assim que a cobra foi morta e guardada no anel do Deus ladrão, Alexander usou revigorar para limpar todos os membros do grupo e os tirou de lá o mais rápido que pôde. Seu sopro do dragão por si só já atrairia muita atenção, ainda mais com o cheiro do sangue de uma criatura de terceira evolução permeando o ar. Não era mais possível estimar quais ou quantas outras criaturas apareceriam. O grupo só parou de correr quando já estava a uma boa distância do local. Mas durante a fuga, vários membros sentiram algumas energias passarem por eles a caminho do local do conflito. Felizmente, nenhuma travou neles. Você foi incrível, tio, disse Ana assim que Alexander estabeleceu uma conexão com ela. Aquele seu primeiro ataque foi muito forte. Lembre-se também que é bem perigoso usar esse ataque sem motivo, pois ele chama muita atenção, lembrou Alexander. Mas é um fato que ninguém pode negar que este ataque é extremamente poderoso. Com o devido aviso sobre aquele ataque dado, ele começou a lhe explicar como o sopro do dragão é formado. Como você viu, este ataque consiste em reunir uma grande quantidade de energia na boca antes de liberá-la de forma imediata, ou como uma rajada contínua. Este ataque é a orgulhosa assinatura das criaturas dracônicas mais poderosas, pois é a combinação perfeita da poderosa energia proveniente de uma constituição dracônica, com a grande resistência de um corpo dracônico, o que permite a formação de um ataque de tal magnitude sem se machucar, explicou Alexander. Ele sabia que ainda existiam outras variáveis, como a energia superaquecendo os gases presentes no ambiente, transformando-os em plasma superenergizado, mas achou que falar de coisas tão complicadas para Ana seria prejudicial, e não benéfico. Você pode começar a praticar agora, disse Alexander. Se tiver alguma dúvida, pergunte-me e tentarei responder da melhor maneira possível. Animada com a chance de aprender esse novo e poderoso ataque para surpreender o seu pai, Ana sentou-se nas costas de Ocean e começou a praticar com muito entusiasmo enquanto o grupo continuava avançando. No dia seguinte, pouco depois que o grupo voltou a avançar, Alexander teve uma grata surpresa. Ele finalmente encontrou a erva que procurava desde que começou a produzir poções, e a quantidade era considerável. A erva em questão chamava-se Nel. Uma pequena erva marrom levemente amarelada com bom valor de mercado devido à sua escassa quantidade perto das cidades e ao seu manejo fácil e difundido, necessitando apenas de alguns pequenos ajustes antes do uso. O uso e o efeito da erva são simples, mas ela é amplamente desejada, pois ajuda o corpo de qualquer criatura a responder melhor a mudanças externas, sejam elas leves ou drásticas. A única desvantagem dela é não ajudar muito durante o processo de evolução, até por isso ela não é tão cobiçada por criaturas selvagens. O principal uso dela é ser consumida com tônicos fitoterápicos ou alquímicos, frutas de mana, tesouros naturais ou mesmo maravilhas da natureza, pois isso aumenta as chances de quem a consome receber mais, ou até mesmo todos, os benefícios. Mais ou menos como colocar o feijão de molho para que ele cozinhe mais facilmente. O único ponto a sensível à da poção de ervas Nel era ajustar a potência do princípio ativo da fórmula de acordo com quem iria consumi-la, pois, dependendo do físico do ser que consumiria a poção, seria necessário mais ou menos de erva Nel. Fazer e suavizar tal poção, como já mencionado, é bastante simples. Alexander só precisou colocar a erva Nel em um recipiente com água pura e algumas ervas suplementares de energia neutra para repor a energia que o princípio ativo da erva possivelmente perderia ao ser fervido e dissolvido em água. Como o físico de Ana só poderia ser descrito como tirânico demais para ser afetado negativamente por tal erva, ele se concentrou em fazer uma proporção adequada para Storm, pois mais tarde, como ela não seria mesmo afetada negativamente, era apenas uma questão de ajustar a proporção para cima. De acordo com a fórmula que Alexander comprou, a medida padrão da poção é de 2 ervas para um adulto e 1 para uma criança. E com base nisso, ele diluiu uma erva Nel em um pouco mais de água do que o recomendado para dar a Storm, devido o físico dele ser ainda mais fraco e frágil que o de uma criança normal. No caso de Ana, Alexander fez exatamente o oposto. Sem qualquer hesitação, ele utilizou 8 ervas e diversas ervas suplementares, pois além de ser mais forte que um adulto comum, ela também possuía um físico extremamente robusto e poderoso e um potencial latente em sua linhagem que parecia ser aterrorizante.
Ao ver aparecer neles aspectos do momento oportuno descrito na fórmula, ele alimentou os dois com frutas de mana. Mas, novamente, Ana provou ser uma grande exceção e precisou-a de 2 frutos da árvore das bênçãos, constituição. Bem pouco do que aconteceu com Ana e Storm foi perceptível a olhos externos ao processo, até mesmo para Alexander, que estava ligado a Storm, e lhe fornecendo energia. Tudo o que ele pôde sentir foi uma mudança acontecendo. A mudança de Storm levou menos da metade do tempo que Ana levou, o que é irônico, já que provavelmente foi ele quem mais se beneficiou. Mas muito disso também se deveu ao fluxo contínuo de energia que Alexander lhe forneceu para impulsionar a mudança. Algumas horas depois, quando os dois terminaram as suas mudanças, Alexander perguntou a eles como estavam se sentindo e as respostas foram idênticas, e mais fortes, mas com muita fome. A Alexander. Como não havia muito que pudesse fazer, ele perguntou a Diana se poderiam comer mais cedo naquele dia. O que ele não esperava era a resposta sugestiva que ela lhe deu: tudo bem. Eu também sei como é difícil estar com a fome. Ao ouvir seu tom e olhá-la nos olhos, Alexander soube imediatamente que ela não estava se referindo à fome alimentar. Essa simples menção fez com que algo semelhante à eletricidade pura começasse a percorrer o corpo dele. Mas ele rapidamente suprimiu esse sentimento, pois, infelizmente, esse não era o momento e nem o lugar para isso. Sei que é difícil, mas nós já devemos estar perto, disse Alexander. Ainda hoje eu senti o que provavelmente era uma criatura de 4ª evolução, o que deve significar que estamos nos aproximando da parte central da floresta. Mas isso também mostra que devemos estar cada vez mais alerta, pois está ficando cada vez mais perigoso, advertiu ele. Não podemos baixar a guarda. A criatura não deve ter nos atacado apenas porque estarmos em maior número. Como Diana sabia que ele estava certo, a área era perigosa, eles voltaram a se concentrar na comida. O próprio Alexander desativou sua ocultação para usar sua aura normal, graças ao aprimoramento, existência superior, como dissuasão. Sentindo que esta era uma situação especial onde as duas criaturinhas precisavam de muita energia, Alexander deixou Storm comer a mesma comida que todos os outros. Mas assim que a refeição acabou ele quase se arrependeu, pois Storm ganhou outro nível só com aquela refeição reforçada. Seu familiar, Storm, subiu de nível. Enquanto ajudava Diana com a comida, Alexander aproveitou para olhar as mudanças que ocorreram em Storm através das informações dele no sistema, e o crescimento foi bem significativo, um pouco mais de 15%. Um crescimento de 15% aplicado ao baixo status de Storm pode parecer pouco, mas considerando que o seu físico era extremamente fraco e a fruta o ajudou a aprimorá-lo em mais de 15% em todas as áreas, esse foi um ganho muito bom. O resto do dia, bem como o dia seguinte, transcorreu sem problemas aparentes. Mas também era inegável que a atmosfera estava se tornando cada vez mais pesada, tanto figurativa como meteorologicamente, à medida que várias auras e o próprio céu pareciam aproximar-se deles. Ao cair da noite, justamente quando Alexander pensou que já haviam chegado ao limite do quão longe deveriam ir e que deveriam recuar um pouco para esperar que os pais dela os encontrassem, Ana reconheceu a área ao redor com um local perto da casa dela. Ele ficou um pouco desapontado, mas não surpreso, por ela ter apontado a área à frente, a região central da Floresta Estelar, como sua casa. Esse era um lugar onde ele não ousaria pisar descuidadamente enquanto ainda desejasse viver. Reconhecendo que seu grupo não poderia entrar ali, e se perguntando como Ana acabou tão longe de casa, Alexander instruiu o seu grupo a recuar e encontrar um lugar para passarem a noite. A única coisa que conseguiriam ao avançar cegamente naquela área era a morte. Felizmente para eles, nem todas as notícias foram ruins. Ana anunciou que ela conseguiu progredir e estava um passo mais perto de usar o sopro do dragão pela primeira vez. Só faltava ela aumentar e ajustar a potência para usá-lo. Ao olhar para aquela pequena criatura, um pensamento passou pela cabeça de Alexander: algum dia esta pequena dragonesa se tornará algo verdadeiramente temível que desdenha desse mundo com seu imenso poder. Porque embora ela tenha tido aulas verbais, gráficas e práticas para alcançar o avanço que teve, a sua capacidade de compreensão e crescimento se mostrou simplesmente absurda.
Alexander estava certo, mesmo que Ana fosse um gênio nato da compreensão, seu desenvolvimento não seria tão simples se ela não tivesse um físico que a apoiasse e lhe permitisse ter esse desenvolvimento, e vice-versa. O simples entendimento do processo não iria fazê-la avançar se o corpo dela não respondesse à altura. Ele até se perguntou quem eram os seus pais dela para que ela tivesse uma genética tão assustadora assim, já que era até assustador pensar nisso, pois no pior dos casos eles tinham que estar no auge da quarta evolução para o físico dela ser assim. O auge da sorte de Alexander naquele dia foi quando Ana conseguiu iluminar um pouco a noite com seu próprio sopro do dragão. Mas sua sorte logo o abandonou no meio de um terrível pesadelo, pois uma criatura, que só poderia ser descrita como verdadeiramente aterradora, sentiu a energia de Ana e se travou nela. Alexander não esperava que a viagem fosse tranquila e pacífica, embora ainda tivesse esperança. Ele só esperava que não acabasse assim. A coisa que vinha na direção deles não deveria aparecer fora da área central da floresta estelar mesmo no dia mais cinzento de qualquer um daquele grupo. Para piorar ainda mais as coisas, a criatura que travou-se na energia de Ana era a coisa mais poderosa que Alexander já havia sentido até aquele momento. E para levar a situação a um nível verdadeiramente desesperador, era uma criatura alada que estava vindo na direção deles, o que cortou qualquer chance de fuga. Vendo a própria noite se iluminar com a aproximação da criatura que emanava fogo, Alexander suspirou, disse para os seus companheiros que esperassem seu sinal e voou em direção ao pássaro flamejante. Isto é, se ainda fosse correto chamar de pássaro aquela coisa gigantesca que se dirigia a eles a uma velocidade vertiginosa. A única chance deles era manter a esperança e ganhar o máximo de tempo possível, esperando que a mãe ou o pai de Ana também sentissem a energia da filha. Mas para isso Alexander teria de controlar, ou pelo menos tentar controlar, a situação pelo maior tempo possível.